Salve amigo, salve galera, isso mesmo, aqui é o Tati Pereira do canal Cruzeiro Pé Raposo. A gente vai reagir aí ao vídeo dos donos da bola falando sobre a estreia do Arthur Jorge amanhã e do público, do ingresso, etc, né, para esse jogo. Serão dois vídeos e cada bloco eu vou falando, colocando a minha opinião, ok? Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe e inscreva no canal. E detalhe, tá chegando aí o 4 do 4. Todo mês 4, todo dia 4 do 4, 5 do 5, 6 do 6, Shopee, Mercado Livre, faz promoção. Então aqui, ó, os links estão aqui, ó. Só sentar no link, clicar na lupa, escolher o produto que você quer comprar, se houver necessidade, você compra pelo canal, ok? Então tá aí os links de várias lojas conveniadas. Então vamos ao vídeo. Gente, presta atenção aqui. A torcida do Cruzeiro, desde o início da temporada, ela lotou estádio, e mesmo com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ela continuou lotando estádio. Só que, de repente, no jogo de estreia do Arthur Jorge, só 12 mil ingressos. Aliás, ontem, o André, me informaram que estava próximo de 15 mil. É que não soltaram a nova parcial, mas próximo de 15 mil. Muito pouco. O valor estava dizendo que a expectativa dele é de 20, 21 mil torcedores. No máximo, né? Agora, olha os preços dos ingressos aí. Os preços dos ingressos. Nós estamos colocando na tela para vocês. E aí, o Valu acha que erraram a mão. Eu tenho certeza, aliás, o Valu tem certeza que erraram a mão. Certeza. Eu também tenho certeza que erraram a mão. Tá fora. Gente, quando há uma queda brusca, mesmo com a situação do time, mas hoje o Arthur Jorge, a estreia dele, seria um atrativo, mas não tem sido. Esses preços aí assustam. Aliás, você que está no chat aí, é importante ouvir sua opinião. Assusta realmente? Esses preços de ingressos aqui tiraram o torcedor do jogo de hoje ou foi o conjunto da obra? Desculpa, o jogo de amanhã. O HG, só deixar claro, aí muita gente fala assim, a partir de 40, naquela situação que a gente está vendo dentro do programa de sócio. O ingresso amanhã para o torcedor, o ingresso, o preço normal, cheio, R$130. Assim, esse torcedor do Cruzeiro, na estreia do time contra o Pouso Alegre, 35 mil, sabendo, e todo mundo sabendo que seria utilizado um time alternativo. Depois, no dia 17 de janeiro, foi colocado o time principal do Cruzeiro, novamente quase 40 mil. Contra o Santos, torcedores já sabiam, né? O time ainda seguindo sem vencer, jogo terrível, quase 45 mil torcedores. Cara, me parece que o planejamento para esses sócios, o planejamento para esse jogo, foi assim, eu não sei quem pensou a respeito disso, primeiro dia do próximo mês, parece que querem testar a capacidade do torcedor do Cruzeiro de seguir caminhando junto com o Cruzeiro. Pelo menos a impressão que eu tenho de quem planejou esse pacote de vendas para o jogo contra o Vitória. Era a hora de uma oportunidade melhor para o torcedor, que tirando aquele momento breve, né, bem breve, que o Wesley Carvalho fez questão de falar na coletiva, não foi massa ganhar o Campeonato Mineiro, foi massa, mas o efeito durou como o desodorante que eu passo todos os dias, menos de 24 horas, dura 12 na verdade. Então eu acho que faltou sim uma sensibilidade de quem fez esse plano para os preços do jogo contra o Santos, de olhar um pouco para esse torcedor. É o único time ainda que não venceu no Campeonato Brasileiro. Mas vai estrear o Arthur Jorge. Mas antes disso, o torcedor já esteve lá, aguentando o trabalho do Tite, aguentando o trabalho do Wesley Carvalho, principalmente a sua entrevista coletiva pós-jogos. E esse torcedor foi brindado com esse preço de ingresso, HG. Aqui, só chamando a atenção, porque eu sempre gosto de falar sobre esses preços de ingressos, né? De lá para quem não tem o sócio-torcedor, que é o valor sem desconto. Que às vezes as pessoas estão olhando e falando assim, mas tem ingresso de 40, tem ingresso de 65. Vamos pensar no macro, pessoal. Nem todo mundo consegue ser sócio-torcedor, de pagar uma mensalidade para ter os seus benefícios ali. Tem sócio cabuloso Max, sócio time do povo, tem as diferenças. Tem nível também dentro de um próprio direcionamento de sócio, tem níveis diferentes. Então eu vou lá para vocês observarem o valor sem desconto. Vamos lá, gente. R$130. R$130 é muita coisa para um pai de família que não é sócio, que quer levar o filho, que tem que pensar no estacionamento.
tem que pensar como vai, do jeito que vai, o que vai comer lá dentro. Então tudo isso tem que ser colocado no combo. E aí você vai para o ingresso mais caro, R$290. É muito alto. O futebol tá caro? O futebol tá caro. Mas... Pois é, né? Amanhã a estreia do nosso treinador Arthur Jorge. E acabando de ver aqui, né? O Dinamarca foi eliminada, né, para a República Tcheca da Copa do Mundo. E a minha Itália, né, foi eliminada nos pênaltis também para Bósnia e Herzegovina. Paciência. Terceira Copa que a gente não vai. Bom, mas vamos lá. Nesse primeiro momento o treinador comenta, né, o repórter, que os ingressos estão salgados, né, que é a estreia do treinador, que esperava-se casa cheia e até agora tinha 12 a 18 mil ingressos vendidos, né? E ele acha que o torcedor, né, deveria ir comparecer em massa, era esperado isso, mas está tímida as vendas. Concordo que as vendas estão tímidas mesmo, né? Mas tem vários motivos para isso aí, né? Primeiro, preço salgado. Segundo, fim de mês, né? As pessoas não têm dinheiro. E em terceiro, o mau momento do time, né? Então, tudo isso aí faz com que o time sinta esse peso, infelizmente, ok? Mas paciência. O importante é o torcedor ir lá e aquele que for assistir um jogo sensacional do time do Cruzeiro. Será o começo da subida do time do Cruzeiro, né? Agora vamos reagir à continuidade do vídeo. Precisa atender a parte maior da população, precisa atender quem realmente é o torcedor que abraça o time nas dificuldades. E o Cruzeiro, como o Valuja muito bem colocou, com o Campeonato Brasileiro que está fazendo, com um momento que precisa, que grita, que berra, que urra pela primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está emplacando, no momento, o maior vexame da sua história no Campeonato Brasileiro. E por que eu falo essa questão do maior vexame? É porque na história o Cruzeiro nunca ficou 8 jogos sem vencer. Eu já vou te passar a palavra, HG, porque eu preciso concluir a informação. Porque eu preciso concluir a informação. Porque que ia adiantar eu falar? Passa o maior vexame da sua história. Qual vexame? O maior vexame da história do Cruzeiro é ter um campeonato brasileiro com 8 jogos sem vencer. E aí ele coloca um ingresso de 290, um ingresso de 130. É isso que tem que ser clamado nesse momento. É isso que tem que ser apontado para as pessoas entenderem. A revolta do Valu, a revolta da arquibancada que está aí com 15 mil. É por isso que tem que explicar. Pronto. E a revolta Pode falar. Liberado. Agora você perdeu a vontade? Perdeu a vontade? Perdeu a cachoeira. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Presta, eu vou falar bem baixo, não precisa gritar. Tá caro. Tá caro. A gente tem discutido aqui, sistematicamente, que ingresso barato leva torcedor ao estádio. Aí você vai dizer assim, mas o futebol tá caro, o preço do futebol é muito alto. Você prefere botar 15, 20 no estádio ou cobrar um preço mais baixo e lotar o estádio, lotar todos os setores, o bar vender mais, o estacionamento render mais? O que você prefere? Então não justifica. O erro está aí, está escancarado. Foi um erro. O que tirou o torcedor... Ô, gente, eu estou falando de final de mês, me ajuda aí, ué. Tem 15 mil pessoas num jogo de estreia do Arthur Jorge, chegou com toda a pompa e circunstância e merecidamente... com 15, 20 mil torcedores no estádio. Não, o Cruzeiro está botando 35 de média, ué. Então, se essa carga foi muito reduzida, sinceramente, aí eu falo do conjunto da obra. Eu já vou te passar a palavra, porque precisa falar algumas coisas aqui que vocês ainda não falaram. E a primeira delas é que a vez é sua de falar. Ô, HG, só um detalhe. Tendo 15, 20, 21 mil... o Cruzeiro vai pagar pelo uso do estádio para 30, tá? Então, é importante, o custo não vai abater. Uma vez que você reserva o uso do Mineirão para 30, o público foi 19.800. Quer dizer então que não vão ter descontos. Não vão ter descontos por conta da não ocupação pela qual o Cruzeiro reservou o Mineirão. O ponto ali para mim nesse jogo é o seguinte, cara, e assim, é muito nítido isso. Houve um erro claro na precificação. Eu não vejo problema nenhum nos valores que serão praticados no ingresso.
desde que você tenha certeza de que o estádio vai estar lotado. E aí o Cruzeiro errou para mim na precificação por um motivo simples. O Cruzeiro trabalhou com a estreia do Arthur Jorge sendo algo que fosse chamar de fato torcedor. Pelo menos é a minha leitura do negócio. E aí, quando o Cruzeiro trabalha dessa forma, existe um erro claro. Porque aí o jogo de amanhã, que era um jogo para 30 mil pessoas, véspera de feriado, 8 horas da noite, pessoal viajando e tal, início de mês ainda sem pessoal sem receber. E aí quando o Cruzeiro faz isso e o estádio fica vazio, se torna um problema. Houve um erro claro do Cruzeiro em relação à leitura da precificação do ingresso. Não tem problema algum praticar o preço que o Cruzeiro entende ser o mais justo. Só que num momento como esse, o torcedor machucado, chateado que o time não entrega, o torcedor no início de mês sem dinheiro, na véspera de um feriado, o pessoal viajando, você acaba tirando e afastando o torcedor do estádio. Aonde que você encaixa esse justo nessa história toda? Porque Pois é, né? O treinador comenta aí que o mau momento do time, etc e tal, que o Cruzeiro planejou errado, né? Coloca as várias situações, né, que você assistiu aí no vídeo. Em grande parte eu concordo com ele, né? Concordo assim com ele, né? Talvez esteja caro mesmo, mas a verdade é uma só, gente, né? A gente tem que entender duas verdades. A primeira, depois que o Mineirão, né, e os estádios do Brasil perderam 50% ou mais de suas capacidades, né? Ou seja, o Mineirão cabia 130 mil pessoas, hoje cabe 65, nem 65, né? Então mais da metade perdeu. O que aconteceu com isso? Elitizou o futebol. Por quê? Porque os custos, eles não diminuíram, os custos para poder bancar um jogo lá continuam acontecendo. A receita com menos gente vai diminuir. Então, para que isso equilibre, o que faz? Aumenta-se os preços. Infelizmente, essa é uma realidade. Aí então, aonde há o erro do Cruzeiro? Não tem erro do Cruzeiro, né, gente? O preço está estabelecido, existem as categorias de sócio-torcedor, né? O grande problema aí é que, quando a tabela foi confeccionada pela CBF, né, você poderia imaginar, né, alguém poderia imaginar que o Cruzeiro estaria nessa draga, estaria fazendo uma péssima campanha. Você poderia imaginar que o Cruzeiro estaria com um time detonado e que precisando de recuperar? Não podia imaginar, né? Mas a grande verdade mesmo é que é fim de mês, né? Amanhã é dia 1º, todo mundo recebe no 5º dia útil. Então as pessoas não têm dinheiro. As que têm sócio-torcedor compram com um preço mais acessível, tem ingresso até de R$45, se não me engano. Agora, quem não tem é 130 pau. É muito dinheiro. Isso realmente é caro para quem não tem sócio-torcedor. E concordo com ele também, que nem todo mundo pode ter sócio-torcedor. É caro para o cara pagar todo mês um sócio-torcedor para ir em campo, né? Não dá, né? Infelizmente, né, a elitização do futebol, ela trouxe isso para o torcedor. Nós temos que conviver com isso, né? Agora, que a torcida do Cruzeiro é fator primordial para a recuperação do Cruzeiro, não tem dúvida, né? Não tem dúvida, mas vai dar tudo certinho. O Arthur Jorge vai fazer uma estreia sensacional e o Cruzeiro vai recuperar. O possível Cruzeiro, possível, né? Porque tem a situação do Kaique, né? Kaique, se jogar, ele não pode jogar aqui, mas como eles não dão chance, a chance é ficar lá assistindo. Seria Matheus, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e um lateral esquerdo. Lucas Romero, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Só na dúvida do lateral direito, do lateral esquerdo ali, né? Talvez até o lateral direito pode ter uma surpresinha aí, tá ok? Fica aí, um grande abraço, deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal. Fui!